do Google derrubar a gente, né? É também uma das aulas mais importantes porque a China de hoje é a grande experiência socialista que tá dando certo, né, por enquanto. Ela existe desde os anos 50 e até hoje ela se mantém sempre em crescimento e começou a bater de frente agora com a maior potência mundial que é os Estados Unidos. Então, essa aula é uma das mais importantes para a gente pensar que dá para fazer essa construção socialista e dá para ela ser duradoura e dá para ela sobreviver no meio do capitalismo sem entrar em colapso, sem se perder no meio do caminho. Então, para começar, vamos fazer um pequeno, não tão pequeno, mas um contexto histórico que hoje nada é muito pequeno. Então, para começar, a China ela começa a ter várias guerras civis a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque com a Primeira Guerra Mundial, as relações internas no país elas vão tendo um afrouxamento, elas vão se modificando e isso faz com que a burguesia possa desenvolver a produção e criar indústrias e enriquecer. Então, junto desse processo, acontece a derrota da Alemanha no final da Primeira Guerra e todas as possessões alemãs na região ali da China, elas são entregues ao Japão e isso gera um monte de greve, gera um monte de manifestações, de protestos, de todo tipo de descontentamento, porque a burguesia local, as pessoas que trabalhavam na produção, elas já estavam acostumadas a trabalhar para empresas alemãs, já estavam acostumadas com toda aquela situação e tinha um sentimento anti-japonês bastante forte já se criando, porque o Japão, desde esse período, ele já começa a se tornar um país muito imperialista na região da Ásia. Então, ao longo do século XX, ele tenta tirar as, as potências europeias para se estabelecer como uma grande potência do Sudeste Asiático. Então, essa relação do Japão com a China, do Japão com a Coreia, ela vai se tornando muito tensa por causa desse perfil imperialista que o Japão adota. E dentro desse contexto, surge o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, e a partir de 1925 ele é comandado pelo Chiang Kai-shek, que era um representante dessa burguesia chinesa que estava começando a se desenvolver, e ele pensava uma China dentro de uma lógica burguesa, ele tentava se aproximar bastante dos países imperialistas e do Ocidente. Então ele tinha um nacionalismo que era um pouco diferente do que o Partido Comunista pensava, era um pouco diferente do que o povo pensava. Ele tentava fazer uma unificação da China de um jeito específico. Então, para tentar essa unificação, ele criou o Exército Nacional Revolucionário, que é um exército bastante grande até, que serve para tentar derrotar os senhores na China, porque nesse momento a China ela não é um país unificado. Todo o território que hoje é a China, ele é formado por pequenos reinos, pequenas possessões e essa falta de centralização, ela é muito boa para quem é nobre, para quem é dono de terra, porque o comércio, entre aspas, interno, ele é bastante forte. Então, é preciso, para se unificar, derrotar esses pontos de poder e é preciso minar toda a força política dessa nobreza que estava estabelecida. E alguns autores até falam em feudalismo na China, em semi-feudalismo na China, só que esse tipo de conceito ele não se aplica nesse cenário porque a China não é a Europa do século XII, XIII,
ela não é cristã, não tem uma malha religiosa que englobe todo mundo. Então, a gente pode trabalhar com essa ideia de um território dividido em vários pequenos centros de poder que não tem conexão entre si. Cada um tem a sua especificidade. E além do Kuomintang, tem o Partido Comunista Chinês, que ele se apropria bastante das ideias do Marx e do Engels e também do Lenin, e eles tentam também unificar o país, só que para o Partido Comunista Chinês, essa unificação ela seria revolucionária e ela seria feita através de uma revolução democrático-burguesa, só que controlada pelo operariado. Por quê? Nesse momento, a China não tinha passado pelo processo de revolução burguesa que a gente teve na Inglaterra no século XVII, na França no século XIX, XVIII, XIX. Então não tinha essa nova mentalidade moderna. A China, nesse momento, ela não estava ainda com ideais liberais, com ideais iluministas, não tinha nada desse referencial. Então, para o Partido Comunista Chinês, era preciso que o povo coordenasse essa revolução democrática, porque assim eles poderiam chegar à modernidade, só que sem o domínio imperialista e sem o domínio burguês interno, que também funcionava em prol do imperialismo. Então, junto com essa revolução, que é em grande parte urbana, também era preciso ter uma revolução agrária, com uma reforma agrária, com o fim da opressão dos camponeses, com o fim do domínio dos latifúndios, o fim do domínio senhorial. Então, para o Partido Comunista era preciso fazer essa revolução que ainda não tinha acontecido, só que dentro de uma chave popular. E para o Partido Comunista, e isso guia eles até hoje, a China tem algumas especificidades que elas não existem em outro lugar, e elas não existem juntas em outro lugar, que é o atraso econômico, o domínio indireto do imperialismo, um território semicolonial, uma guerra interna, uma economia localizada, sem um capitalismo unificado, uma política de divisão em esferas de influência, porque as potências europeias elas não dominavam a colônia China, não dominavam o território como um todo, elas dominavam Taiwan, Hong Kong, lugares pontuais, assim, eram zonas de influência que eles não tinham um domínio político-econômico, entre aspas, oficial, mas eles controlavam basicamente os lugares através dessas zonas de influência. Eles tinham empresas lá, eles tinham espaços que eles controlavam. Então, é nesse contexto que surge a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ela é uma série de guerras civis que vão acontecendo a partir dos anos 30. E dentro dessa revolução, ela acontece entre o Partido Nacionalista e entre o Partido Comunista. Então é uma disputa entre esses dois grandes projetos para decidir qual dos dois vai ser o unificador da China. Então, o Partido Nacionalista ele existe muito antes do Partido Comunista. Então, ele está muito mais consolidado politicamente, economicamente. Ele está muito mais forte militarmente. Então, durante muito tempo, o exército nacionalista ele vai sempre reprimir os comunistas, ele vai sempre tentar colocar fim aos focos de poder comunistas. E é a partir desse movimento que surge a Grande Marcha, que é um dos eventos mais famosos dentro desse processo. E a Grande Marcha, ela nada mais é do que uma retirada estratégica do Exército Vermelho, porque a partir dos anos 30, o Partido Comunista começa a formar um exército permanente, porque para eles isso é uma das bases
para a estratégia de construção socialista. É preciso ter um exército permanente capaz de bater de frente com o exército permanente do Partido Nacionalista. Então, nesse período, o Exército Vermelho ele ainda está pequeno e bastante fraco, ele ainda está se formando, só que em questão de número ele não consegue bater de frente com o exército do Kuomintang. Então a Grande Marcha é uma retirada que o Exército Vermelho faz a partir de uma série de derrotas que eles sofrem, e essa Grande Marcha ela ficou famosa porque com ela acontecem duas coisas que são fundamentais para essa mudança do partido. Ela consolida a identidade revolucionária do partido, porque eu não coloquei o mapa aqui, mas a Grande Marcha ela acontece por 9.000 quilômetros. Então eles saem do sudeste ali da China e eles percorrem praticamente todo o leste da China até o norte. Então, em todo lugar que eles vão passando, eles vão conversando com os campesinos, eles vão levando o pensamento comunista, eles vão ajudando essas pessoas a criar uma consciência de classe, uma consciência política voltada para o socialismo, porque não tinha uma mentalidade burguesa liberal consolidada entre essas pessoas. Então, é relativamente mais simples colocar uma mentalidade socialista, comunista, sem ter uma linha de pensamento totalmente anticomunista já fundamentada na mente das pessoas. E o Mao, ele é com essa Grande Marcha que ele se torna uma liderança dentro do partido, porque até esse momento ele era responsável por formação de cursos para os camponeses, de formação intelectual, ele dirigia alguns exércitos às vezes, mas é a partir dessa Grande Marcha que ele se torna o grande líder do partido. E ele vai continuar como grande líder do partido até a morte dele. E então toda a linha do Partido Comunista Chinês até hoje, ela é fortemente maoísta. Então ele reconheceu a importância social dos camponeses, ele reconheceu a necessidade de ter a terra em mente como uma grande força. Para ele era muito forte ter o apoio das massas e a participação popular no poder. Então, não como a gente viu com o Lenin lá na Revolução Francesa, na Revolução Russa, não era uma vanguarda revolucionária que depois puxaria o resto da população. Aqui, a ideia era que a população inteira participasse desde o começo. Então, em 1937, o Japão invade a China para tentar intensificar o imperialismo que ele já vem fazendo desde da Primeira Guerra. Então, em 1937, o objetivo japonês com essa invasão é dominar todas as zonas de influência europeia e colocar o povo chinês sob o colonialismo japonês. Então, para se defender dessa guerra, os dois partidos, sozinhos, eles não conseguem bater de frente com o exército japonês, porque o exército japonês, nesse momento, ele é extremamente bem treinado, ele é extremamente bem equipado, tem táticas de guerra muito, muito fortes, enquanto que os exércitos chineses, eles não tinham tanto treinamento, não tinham equipamentos tão fortes, mas eles tinham números muito grandes, porque nesse momento a China tem 700 milhões de habitantes. Então, pessoas para lutar era o que não faltava, mas equipamento e treinamento era o que realmente fazia a diferença. Então, a partir da invasão japonesa, o Partido Comunista começa a pressionar o Kuomintang para fazer uma união nacional entre os dois partidos e os exércitos deles, principalmente, para impedir essa invasão japonesa, porque isso seria um problema gigantesco para a unificação chinesa mais tarde. Então, o Kuomintang, ele, durante alguns meses, ele fica muito relutante,
o Chiang Kai-shek, ele é um ferrenho anticomunista, então ele tem muito problema em aceitar fazer parceria com o partido, em fazer união militar com o partido. Então, depois de alguns meses, eles finalmente criam essa união nacional e o Exército Vermelho é incorporado ao Exército Nacional, se tornando algumas divisões do Exército Nacional. Mas o que acontece? Esse exército novo formado, ele sempre se defende da invasão japonesa. Então, eles tentam sempre apenas se defender do Japão, porque eles não têm capacidade militar para atacar o Japão de volta. Só que o Exército Vermelho, ele é melhor treinado do que o Exército Nacional. Então, algumas batalhas elas só foram vencidas pela China porque o Exército Vermelho ele flanqueava os japoneses, ele tinha uma tática de guerrilha que o Japão não conseguia lidar muito bem. Porque essa tática de guerrilha ela já vinha de anos de luta contra o Exército Nacional. Então, o exército dos comunistas ele conseguia lidar bem melhor com essa invasão. Só que o grande problema é que, além do ataque japonês, o Exército Vermelho sofria também ataque do Kuomintang. Então, toda a oportunidade que o Partido Nacionalista tinha de atacar os comunistas, ele atacava. Porque ele pensava que, quando a Guerra Civil acabasse, se o Partido Comunista tivesse enfraquecido, ia ser muito mais fácil de fazer essa união nacionalista sem os comunistas, porque se eles estivessem com as forças menores e mais fragilizadas, eles não iam ter como bater de frente com isso. Então toda essa guerra contra o Japão ela foi permeada por essa estratégia tripla de guerra. Quando o Japão é derrotado, a guerra civil ela volta a acontecer. Só que até aí já foram muitos anos de guerra civil, de guerra contra o Japão, então a população não aguenta mais viver tanta guerra. Então o Partido Comunista ele adota a mesma postura que a população, de botar fim à guerra, de procurar uma forma de negociar a paz para ser benéfica para todo mundo, porque a guerra já não dava mais, já estava todo mundo cansado de guerra. Só que o Partido Nacionalista ele queria a continuação da guerra, porque ele queria fragilizar o Partido Comunista e impedir que o projeto socialista fosse implantado. Só que a partir da Guerra Civil, o Partido Comunista adota uma postura de autodefesa. Então, toda vez que o Kuomintang ataca tropas do partido, ataca bases do partido, o partido revida na mesma intensidade. E junto com isso, eles vão conseguindo dominar vários territórios, tomar vários territórios do Kuomintang, e todo o território que era uma região vermelha, ele tinha a produção intensificada, o exército ele era formado através dessa base camponesa, as condições de vida melhoravam para todos os estamentos da população, todo mundo tinha uma melhoria de vida, e eles se preocupavam até em manter o lucro das elites locais. Porque isso é uma especificidade do socialismo chinês, que é essa característica de ter uma relação com a burguesia local bem diferente da relação que a Rússia teve com a burguesia local. Eles na China eles aprenderam a lidar com esse grupo e a sobreviver junto com eles. Então, além de consolidar essa base material, eles intensificaram a educação política e para construir essa cultura política socialista. Então, eles tinham as 3 principais regras de disciplina que o Exército Vermelho precisava obedecer. Então, tinha que obedecer as ordens em todas as ações, não tomar
nenhuma agulha ou linha das massas e entregar tudo que fosse capturado. Então, o partido ele tinha essas três principais regras como uma verdade absoluta, algo que eles não podiam deixar de fazer. E junto com isso, eles tinham 8 pontos de atenção que eram regras de comportamento que eles tinham que ter para criar essa imagem positiva do partido. Então, eles tinham que falar polidamente, eles tinham que pagar por tudo que eles comprassem em dia, tinham que devolver tudo que eles pegassem emprestado, pagar tudo que eles danificassem. Então, começa a construir uma moral socialista muito forte e muito positiva. Começa a surgir uma imagem do partido de, bom, o partido, eles não estão maltratando a gente, eles não roubam nada, eles não quebram nada, eles pagam por tudo que fazem, eles ajudam todo mundo. Então, eles começam a construir uma cultura em torno do partido que ela é muito positiva. E isso ajuda a explicar porque até hoje o partido é bem capilarizado na sociedade, porque ele é bem visto. Porque ao longo da construção do partido, da construção do projeto da Guerra Civil, para a população eles vão se mostrando como uma coisa positiva, como algo que dá para viver naqueles termos. Eles não dão brecha para ataques imperialistas, para ataques que falem mal do partido. Eles dão uma prova real de que o partido é uma coisa boa. Então, em 46, o Partido Comunista funda o Exército Popular de Libertação. E eu coloquei até um número de pessoas para a gente ter uma base, que o Exército ele tinha 1.200.000 pessoas, que é um número gigantesco de gente, se a gente parar para pensar. Num país como o Brasil, que tem 200 milhões, 1 milhão de pessoas é um exército muito grande. Mas lá, com 700 milhões, não é um número tão grande assim. Então, esse exército, a função dele é combater na Terceira Guerra Civil, que é conhecida como a Guerra de Libertação. É o último grande embate entre o Partido Comunista e o Partido Nacionalista. Porque eles usam todo esse apoio popular que eles foram construindo ao longo do tempo para começar a pressionar o Chiang Kai-shek pelo fim dessa repressão aos comunistas, pela reforma agrária que as regiões comunistas já estavam realizando, mas eles queriam realizar em todo o território. Eles também protegiam os camponeses e até alguns latifundiários que eram anti-japoneses. Então, eles protegiam a população dessas ameaças externas e, ao mesmo tempo, eles pressionavam o Partido Nacionalista para que ele fosse cedendo nessa construção do projeto dele, que para o Partido Comunista não era a melhor opção. E esse Exército Popular de Libertação, ele começou a ser muito bem treinado e ter uma consciência política e ter uma hierarquia muito, muito forte. Então ele consegue ser um exército bastante forte. E ele começa a vencer várias batalhas contra o exército nacionalista. E junto com essa série de derrotas, começa a ter uma crise econômica no Partido Nacionalista, porque as regiões não estão indo tão bem. O apoio dos Estados Unidos que eles tinham durante a Segunda Guerra, ele vai se perdendo, porque os Estados Unidos veem que já não está dando para vencer os comunistas, não está dando para conseguir apoio popular, eles não estão conseguindo fortificar essas zonas de influência. Então, os Estados Unidos começam a pressionar o Partido Nacionalista pela paz também. E junto disso, o prestígio popular ele vai caindo e o partido vai entrando em crise por uma série de fatores, até que em janeiro de 49 eles saem do governo, porque até então eles controlavam Pequim e durante a Guerra Japonesa eles controlavam Nanquim, que foram as capitais da China durante esse período, porque eram as regiões que tinham uma certa unificação
e uma certa centralidade que dava para considerar um poder, mas elas isso não se estendia para o território como um todo. Tá tudo bem até aí? Então, antes de passar para a formação da China, falar um pouco do Mao, que ele se torna, lá como a gente viu lá atrás, ele se torna a grande figura do partido. E ele tem alguns pontos principais que ele constrói, que até hoje eles são fortes no partido. Então, para ele, as massas são o centro das preocupações. Então, o partido precisa conseguir o apoio permanente da população, precisa armar a população, ter ela junto na guerra civil, e não pode ter uma pequena vanguarda operária ali, urbana, que vai decidir os rumos de tudo e depois vai só comunicar as massas do que vai ser feito. Para ele, as massas têm que ser o centro de tudo. E dentro disso, a participação camponesa na revolução é fundamental. Porque, olhando para o contexto chinês, em que a imensa maioria da população é camponesa, não dá para pensar em qualquer tipo de construção de país sem ter em mente essa população camponesa. Porque a quantidade de gente nas cidades era muito menor. Então, não dá para ter uma hierarquização entre as cidades e o campo se o campo tem muito mais gente. Então, o Mao ele conseguiu analisar esse contexto e ver que a classe camponesa ela tinha uma importância social gigantesca. Então, para isso, ele precisava aproveitar essa massa, criando consciência política e organizando ela em torno dos ideais socialistas. Então, quando se formou o Exército Popular Revolucionário, ele é formado de camponeses, porque as escolas camponesas elas formam as pessoas dentro dos ideais socialistas, dentro da política do partido. Então, eles vão organizando essas massas e armando essas massas para realizar a revolução. Além disso, para o Mao, a prática é o critério de verdade. Para ele não basta ficar teorizando e pensando se determinada ideia funcionaria, se determinado conceito daria para ser aplicado. Para ele, é preciso testar tudo. Pegar todos os erros do passado e ver o que foi feito errado e consertar. Pegar a realidade chinesa e ver o que dá para fazer com ela, para qual caminho precisa ir para construir o socialismo. Então, essa experimentação, ela é muito forte no partido. A autocrítica e a experimentação elas são extremamente centrais na construção socialista chinesa. Eles pegam os erros da União Soviética, eles pegam os erros do próprio partido, eles têm um movimento constante de voltar ao passado e ver o que foi feito de errado, em que momento podia ter sido feito diferente, de que forma a educação popular podia ter acontecido de outro jeito, como que essa construção econômica podia ter sido diferente. Então, esse é um caráter muito forte do partido. E, além disso, eles tentam sempre construir as condições para fazer as 4 grandes modernizações, que era a ideia do Mao. A ideia era modernizar a indústria, a agricultura, a defesa nacional e a ciência e tecnologia. Porque ele enxergava que no contexto chinês, até a metade do século XX, a indústria praticamente não valia nada, a agricultura era formada por grandes latifúndios em alguns lugares, ou por uma
economia de troca pequena, então a agricultura ela precisava sofrer uma profunda modificação, ela precisava ser espalhada para toda a população, ela precisava ser focada no abastecimento interno, ela precisava ter um desenvolvimento tecnológico bastante forte, ela precisava acontecer através de uma reforma agrária e de uma mudança na forma de propriedade da terra para que a agricultura se desenvolvesse. A defesa nacional ela também precisava ser bastante forte porque ele partia do princípio de que o imperialismo ele ainda não foi derrotado, ele ainda existe, ele ainda pode aparecer dentro da burguesia nacional, ele ainda pode aparecer em volta do país, então é preciso ter um exército permanente, ter formas de defesa nacional fortes contra o imperialismo. Não pode dar brecha nenhuma para que o imperialismo entre no país e acabe com e comece a formar oposição, comece a formar começa a minar as bases socialistas. Então, a defesa nacional é um desses fundamentos. E junto com isso, a ciência e a tecnologia, porque ele enxergava que a China era completamente atrasada, pensando que a Europa e os Estados Unidos, no século XX, eles começam a ter um ritmo de desenvolvimento tecnológico e científico nunca antes visto. Então, ele enxerga que a China está extremamente atrasada nisso e que ela precisa construir nacionalmente a ciência e tecnologia. Não dá para ela ficar dependente da tecnologia externa, da tecnologia europeia, da tecnologia dos Estados Unidos, porque essa dependência científica e tecnológica é uma das chaves do imperialismo, porque a grande sacada do imperialismo é manter o país colonial ou essa zona de influência como um exportador de matéria-prima, enquanto a metrópole vende produtos tecnológicos, vende produtos industriais muito desenvolvidos e lucra absurdamente com isso. Então, para ele, a ciência e a tecnologia tinham que se desenvolver internamente sem depender de outros países. Bom, então, em 1949, é formada a República Popular da China, que é um estado socialista. Só que ela é formada e obviamente, não acontece de um dia para o outro a mudança de realidade no país. Então, vem a República Popular da China, mas ela é formada em cima de um país assolado pelo desemprego, pela fome, com atraso industrial e tecnológico gigantesco. Um país que sofreu por muitos anos com guerra civil, com guerra contra o Japão. Então, ela precisa achar formas de superar esses problemas para construir um país unificado, que é o ideal do partido. Então, uma das primeiras medidas é a Lei de Reforma Agrária. Eles distribuíram 47 milhões de hectares para 300 milhões de lavradores. Só que, mesmo assim, isso não resolveu a desigualdade na competição com os camponeses ricos. Então, qual foi a saída para isso? Todos os camponeses ricos, os latifundiários, todo mundo que tinha uma condição de produção melhor, eles perdiam esses rótulos de latifundiário, de camponês rico, de dono das fazendas. Todo mundo se tornava trabalhador. Porque a partir daí, todo mundo estava no mesmo pé de igualdade e todo mundo, em teoria, teria uma competição relativamente mais justa. Para que isso acontecesse, a reforma agrária ela continuou acontecendo com muita velocidade e começaram a se formar algumas cooperativas entre os trabalhadores e campesinos, e essas cooperativas que definiam como que ia ser usada a terra,
que tipo de plantação ia ocorrer ali, para quem ia vender. E com isso o partido começa a mudar essa realidade. E um dos pontos que o Estado chinês hoje tem de muito forte, mas ele está aos poucos perdendo isso, aos poucos diminuindo isso, é o controle estatal da economia. Então, junto com a reforma agrária, o Estado tomou o controle da economia. Ele botou fim na anarquia de produção, que é o que a gente vive hoje, de cada empresa produzir o que bem entende para lucrar mais. Então, o investimento ele vai para um setor específico que é mais lucrativo e o resto acaba ficando sem abastecimento. Então, na China, o Estado passa a controlar a economia como um todo. E ele começa a monopolizar alguns setores-chave. Então, setor de energia, indústria pesada, siderurgia. Ele começa a monopolizar todos esses setores, porque nesses setores eles entendem que não dá para deixar na mão da burguesia, porque se esses setores principais para o desenvolvimento do país eles forem controlados pensando no lucro, o país vai ficar sem abastecimento, as pessoas vão continuar no desemprego, vão continuar na fome, vão continuar nessa realidade extremamente ruim. Então, o Estado tem que controlar tudo isso. E além desse monopólio, eles orientaram toda a produção para o abastecimento interno. Então, as relações internacionais de exportação e importação, elas já não eram tão grandes assim, elas se mantiveram bem pequenas. Porque, primeiro, eles precisavam abastecer o país. E era um país com mais de 700 milhões de habitantes. Então, precisava de um esforço descomunal para conseguir abastecer essa quantidade de gente. E, além disso, o governo ele controla a quantidade de empresas por segmento, ele cria estoques de produtos e ele planificou a economia. Então, o governo definiu a orientação da produção, ele definiu quais segmentos da produção vão precisar de empresas novas, quais já estão com muitas empresas, quais produtos precisam ser estocados para impedir que surja uma inflação, quais produtos precisam ser controlados para impedir que surja uma especulação muito grande, porque poucos anos depois na verdade, no primeiro ano da República Popular da China, em um dos feriados nacionais que eles têm, começou a surgir uma demanda muito forte por grãos. Então a burguesia nacional ela começou a especular muito forte em torno desses grãos. Então ela começou a produzir, a girar toda a produção com objetivo nesses grãos. Quando isso aconteceu, começou a surgir uma inflação cada vez maior e cada vez mais rápida. Só que o que acontecia? O Estado ele tinha estoques desses grãos. Então, quando essa especulação começou a acontecer e a inflação começou a crescer, eles abriram esses estoques e isso fez com que todo o dinheiro investido pela burguesia ele meio que se perdesse, porque com esses estoques abertos, o preço dos grãos ele diminuiu até o ponto inicial em que dava para todo mundo comprar, e todo o investimento feito nessa especulação começou a se perder. Então, os burgueses começaram a vender os produtos a preço de banana, começaram a tentar recuperar os investimentos desesperadamente. E com isso, esse setor do país, ele perdeu muito poder econômico e muito poder político, porque muito do dinheiro que eles tinham investido se perdeu
e muito da produção que eles tinham orientado para essa especulação, ela foi meio que à toa, porque eles tiveram que vender no preço padrão. Então, esse é um exemplo de como esses estoques da planificação eles funcionam para fazer com que a economia ela seja focada no abastecimento do povo, ela seja focada no desenvolvimento das condições de vida e não no lucro. Então, a partir daí, o Estado chinês ele começou a buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento industrial e o campo. Então, porque como eles viram na União Soviética, o desenvolvimento industrial ele cresceu muito rápido. Tanto que a União Soviética teve um desenvolvimento militar industrial bastante forte, um desenvolvimento de tecnologia de foguetes, de bomba atômica bastante forte. Só que o setor rural se manteve na pobreza, se manteve deixado de lado. Então a China identificou isso como um erro, como algo que eles não podiam deixar acontecer na China, porque eles enxergavam isso como um dos motivos para a União Soviética não ter se mantido por mais tempo, porque começou a surgir uma desigualdade muito grande entre esses dois setores da sociedade que não podem ficar em desequilíbrio. Então, para evitar esse desequilíbrio, eles começaram a criar várias indústrias rurais, a dar autonomia para empresas e para autoridades rurais. Então, eles começaram a descentralizar um pouco do poder para que essas partes do país mais longe dos centros urbanos, da zona de Pequim, elas pudessem se desenvolver e acontecer um equilíbrio maior entre o segmento urbano e o segmento rural. Porque essas duas partes do país, elas têm a mesma importância na construção nacional, elas têm a mesma importância produtiva, elas têm a mesma importância de desenvolvimento, porque a cidade precisa dos produtos agrícolas e o campo precisa dos produtos industrializados. Então, um lado tem que suprir o outro. Então, não pode acontecer um desequilíbrio entre os dois. A partir do 8º Congresso do Partido Comunista, eles definiram que a construção do partido, a construção do socialismo, ela seria estritamente pelas formas públicas de propriedade, porque elas adivinham das contradições no seio do povo e de má utilização da capacidade dos intelectuais. Então, eles entendiam que as contradições internas elas não estavam na propriedade social, elas estavam nas contradições próprias do povo. Então, na existência de classes diferentes, mesmo depois dessa modificação do papel das classes, elas estavam nas diferenças culturais, nas diferenças econômicas, e elas estavam também na má utilização da capacidade intelectual. Porque com a Revolução, vários intelectuais saíram do país, porque parte deles era crítica do socialismo, parte deles era totalmente contra. Então, eles enxergavam que eles precisavam utilizar melhor essa capacidade intelectual. Para fazer isso, eles criaram um movimento das 100 Flores, que era uma abertura do Estado para todo tipo de queixa e insatisfação do povo com o governo. Então, eles pegaram e falaram, a partir de hoje aqui a gente está aberto a qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de ideia que vocês tiverem para ajudar a gente a melhorar a construção do socialismo. Só que quando acontece uma abertura desse tipo, quem é apoiador, mais apoiador crítico, faz críticas construtivas, dá opiniões que vão ajudar na construção, mas também tem gente que é estritamente contra e
e gente que está insatisfeita com o desenvolvimento, está insatisfeita com o desemprego, está insatisfeita com a realidade das condições de vida. Então, com esse movimento aconteceram várias greves, manifestações estudantis, protestos, críticas ao partido e à construção socialista, porque as críticas elas iam tanto ao partido quanto ao socialismo em si, contra as condições de vida. Então, a partir do movimento das 100 Flores, teve uma onda de protestos que começou a ser um problema. E como ela começou a ser um problema, o partido mandou fechar de novo toda essa abertura que eles tinham feito para críticas, e eles absorveram as críticas positivas, absorveram também esse lado dos protestos e das greves, e levaram tudo isso para dentro do partido para fazer uma retificação interna. Então, a partir de 64, eles enxergam que, para impedir que aconteça de novo o lado negativo do movimento das 100 Flores, era preciso conquistar as Forças Armadas e a propaganda. Porque, através desses dois pontos, o proletariado ia recuperar o poder. Porque, em tese, boa parte do partido enxergava que o poder estava nas mãos dos novos seguidores do capitalismo. Para eles, os novos seguidores do capitalismo era qualquer pessoa que se opusesse ao partido, se opusesse ao governo, mesmo que fosse pessoas socialistas que só não concordavam com os caminhos que estavam sendo tomados. Então, nesse processo, eles criam uma cartilha de citações do Mao, que era um conjunto de vários trechos de livros, vários trechos de palestras que ele dava. E esse livrinho ele circulava por todo o exército, ele circulava nas escolas do partido, nas escolas regulares, e as pessoas liam essa cartilha para conseguir formação política, para conseguir ter os ideais do Mao mais frescos, para ver qual que era a ideia do projeto. E eu consegui um livrinho desse, que ele é bem pequenininho. Ele foi traduzido para várias línguas também. Ele chegou a sair da China e ele engloba toda a teoria maoísta, e ele engloba desde a análise da realidade chinesa até a construção do partido. Ele vai trabalhando todas as necessidades, todas as possibilidades que o Mao enxergava para o caminho socialista na China. E tem uma parte que é bastante interessante, que ele analisa os camponeses antes da Guerra Civil, e ele diz que o povo chinês ele era como folhas em branco. Porque numa folha em branco você pode tanto escrever uma poesia quanto pintar um quadro. Então o povo chinês ele enxergava do mesmo jeito. Eles eram uma folha em branco em questão de consciência política. Então você podia pintar qualquer ideal político que fosse justo e positivo para eles. Então essa análise ela vai permeando a construção do partido. A partir de 66 acontece a grande revolução cultural, que é a continuação desse movimento de tentar recuperar o poder, de tentar resgatar os ideais do Mao e tentar resgatar essa base teórica dele. E a partir da grande revolução cultural, começam a acontecer alguns expurgos, começa a acontecer fechamento de alguns de teatros, de todo tipo de produção intelectual que era contrária, porque eles tinham
eles tinham 16 pontos básicos da Constituição Socialista. Eles entendiam que a revolução permanente devia ser a linha do partido. Então, eles não podiam nunca deixar a revolução parar. Ela precisava continuar tanto nas bases materiais como na superestrutura política, jurídica, social e econômica. Então, eles tinham que transformar os pensamentos, a cultura, os hábitos, os costumes antigos, moldar a moral da sociedade, a cultura, os hábitos, os costumes, derrubar os que ocupavam postos de direção, mas seguiam o caminho capitalista, tomar o poder, opor-se aos ataques do domínio ideológico burguês, criticar autoridades acadêmicas reacionárias, atacar a ideologia burguesa e todas as outras classes exploradoras, reformar estruturas de ensino, literatura, arte. Então, esses pontos, eles vão levar a um movimento que é bastante criticado pela oposição ao mal. Então, quando parte da propaganda anti-chinesa, anticomunista que era veiculada pelo imperialismo, ela focava bastante nessa revolução cultural, porque a ideia que era colocada era o mal tá expurgando tudo que é oposição, porque ele é um ditador totalitário e ele não aceita nenhum tipo de oposição. Ele não aceita nenhum tipo de crítica, ele não aceita nenhum intelectual que pense diferente, ele não aceita nada disso no país. E isso gerou uma... E para essa visão imperialista burguesa, isso gerou um vazio cultural na China. Um vazio porque não tinha mais intelectuais, não tinha mais artistas, não tinha mais livros, não tinha filmes, não tinha mais nada. Só que a gente precisa pensar essa revolução historicamente. Então, quer dizer, o partido estava pensando numa ideia de revolução permanente, numa ideia de não abrir brecha para o imperialismo, não abrir brecha para ideais burgueses. Então, dentro dessa dinâmica, faz sentido para eles expulsar ou tirar a voz de qualquer tipo de oposição. Faz sentido para eles reformar o ensino e a literatura e a arte, porque elas não podem ter nenhum resquício de imperialismo. Elas precisam ser nacionais, elas precisam ser socialistas. Então, dentro da dinâmica da construção socialista chinesa, isso tem uma lógica, isso tem um motivo. Por mais que, como eu falei lá atrás com Stalin, por mais que isso não seja o ideal, por mais que não dê para simplesmente atacar e botar fim a qualquer tipo de oposição. Mas em termos de burguesia, em termos de detentores de modos de produção de mídia, em detentores de editoriais, de jornais, esse tipo de coisa, é fundamental que seja minada essa propaganda anticomunista, porque jornais, literatura, não as pessoas em si, mas as ferramentas, as estruturas de jornal, de revista, de arte, elas precisam ser reformuladas para dar espaço para os ideais revolucionários, para os ideais do país. E esse processo ele não é exclusivo dos comunistas, ele não é exclusivo de revoluções comunistas, não é exclusivo do Mao, não é exclusivo do Stalin. A burguesia também faz isso. Toda vez que acontece um golpe de Estado na América Latina, a primeira coisa que eles fazem é fechar jornais, é fechar partidos, é fechar a oposição. Então, é muito fácil a gente ter uma análise rasa das aparências e enxergar que, bom, eles estão sendo autoritários, eles estão fechando tudo que é opositor, sendo que o próprio sistema democrático que a gente vive faz esse tipo de coisa. Ele
cria burocracia para que a oposição não consiga caminhar sozinha, ele cria ferramentas que demandam muito dinheiro, então tudo que é opositor não consegue se estruturar. A própria ideia de propaganda política eleitoral é um exemplo disso. Antes de ter um fundo eleitoral, e mesmo agora com ele, os partidos de esquerda, os partidos que não são financiados por empresas, eles têm uma dificuldade enorme em fazer propaganda, em mostrar os seus projetos, enquanto os partidos aliados à burguesia, aliados a empresas, a lobbies, eles têm uma facilidade enorme de fazer disparo de notícia falsa, de fazer propaganda de tudo quanto é tipo por causa do dinheiro. Então, essa repressão da oposição, ela não se dá estritamente pelo poder, pela força. Ela pode se dar pela economia, ela pode se dar pela cultura, ela se dá de várias formas, e ela não é exclusiva do comunismo, do socialismo. Ela acontece já no capitalismo com a burguesia. Então, a gente precisa pensar sempre essas construções anti-chinesas, essas construções anticubanas, esse tipo de construção que vai sendo criada pela mídia imperialista e por a gente não ter uma base muito sólida sobre a China, sobre principalmente esses países da Ásia ou do leste europeu, a gente acaba caindo nesse tipo de discurso pensando que realmente eles são totalitários, realmente eles não respeitam a liberdade de expressão, sendo que para a realidade deles isso acontece de um jeito bastante diferente. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tá tranquilo até aqui. Tá, então acho que hoje vai acabar um pouco mais cedo, porque já está no penúltimo slide aqui, mas não tem problema. Então, a construção da República Popular da China, ela é muito peculiar porque as pessoas têm uma certa dificuldade em pensar se a China é socialista, se a China é um capitalismo de mercado, se a China é um capitalismo de Estado. E o próprio termo capitalismo de Estado, ele não faz sentido para pensar a China, porque essa ideia ela surgiu de análises do fascismo e do nazismo na Europa, que era um capitalismo que tinha o controle do Estado ali através daquela figura central e ele era extremamente apoiado por esse Estado autoritário. Então, na China, isso não faz tanto sentido. E essa construção totalmente peculiar, ela foi pensada pelo Mao Tse-tung e ela foi continuada pelo Deng Xiaoping, ela foi continuada até hoje com o Xi Jinping, ela continua. Então, a ideia do governo chinês é construir um país moderadamente próspero. E essa ideia ela é sensacional, porque quando a gente pensa em prosperidade, a gente quer ser sempre o mais próspero possível, a gente quer ter o melhor possível, quer conseguir em menos tempo a maior quantidade de felicidade ou de coisas, de objetivos que a gente está pensando. Mas para eles, e isso faz parte dos ideais do leste asiático, a ideia de tempo para eles ela é diferente, ela não é tão curta quanto a ocidental. Ela é mais longa, eles têm um ideal de uma continuidade maior. Então, um país moderadamente próspero, ele parte do pressuposto de que se eles forem correr para conseguir essa prosperidade, eles podem tropeçar. Então, o país precisa ser moderadamente próspero, ele precisa
prosperar o suficiente para ele crescer aos pouquinhos. E esse movimento ele acontece até hoje. A China, todo ano, ela cresce 7 ou 8%. Todo ano ela cresce 7 ou 8%. E a cada 10 anos, ela dá um pulo nesse crescimento. Mas ela sempre cresce 7 ou 8% ao ano. E isso tem um motivo. O país tem capacidade para ter um desenvolvimento acelerado e extremamente forte. Só que essa velocidade ela pode causar instabilidades que podem botar toda a construção do país abaixo. Porque o país ele tem 4 grandes princípios que eles desenvolvem. As reformas econômicas, desenvolvimento da agricultura, a indústria, a defesa e tecnologia e a ciência e tecnologia. Então, esses 4 princípios, eles têm que acontecer aos poucos. Então, as reformas econômicas, se elas acontecerem de uma hora para outra, vai ter insatisfação, vai ter protesto, vai ter fábrica fechando, vai ter burguesia insatisfeita, vai ter um monte de gente insatisfeita, vai começar a ter instabilidade. Então, as reformas elas precisam ir aos poucos, elas precisam ir focando nos problemas que vão aparecendo, elas precisam ir caminhando para a ideia, caminhando para os objetivos do partido, mas um passo de cada vez. O desenvolvimento na agricultura é a mesma coisa. Ele não pode acontecer de uma hora para outra, porque ele precisa ter em mente o abastecimento interno, ele precisa ter em mente a exportação, precisa ter toda a realidade material que acontece em mente. Então, ele precisa ir aos poucos. O desenvolvimento da indústria é a mesma coisa. A partir dos anos 90, a China começou a se abrir mais para o mundo. E começou a exportar muita coisa. E esse desenvolvimento industrial ele foi acontecendo muito rápido. Só que ele foi acontecendo dentro do planejamento econômico. Então, no começo dos anos 2000, a gente ouvia muito falar, tal produto é chinês, é por isso que não presta. Tal coisa veio da China, é por isso que é meio mais ou menos. E isso tem um certo fundamento. No começo dos anos 90, as empresas internas da China, elas estavam se desenvolvendo e elas estavam criando a própria tecnologia para conseguir desenvolver os seus produtos e competir no mercado internacional. Então, por exemplo, a gente tem hoje empresas como a Huawei, que elas são gigantescas e a Huawei ela é a maior produtora e vendedora de telefones. Então, ela passou a Apple, a Samsung. Então, até que as empresas nacionais elas conseguissem ter essa força para competir externamente, o país ficava fechado a qualquer tipo de interação internacional. E esse desenvolvimento ele se espalhou para a ciência também. A China tem um programa de desenvolvimento científico que eles mandam um grande número de estudantes para outros países. Eles pagam toda a estadia, pagam todo o estudo em instituições como Harvard, como Oxford, esse tipo de faculdade, para que eles peguem o conhecimento adquirido nos maiores centros intelectuais do mundo e com esse conhecimento pronto, eles voltem para a China e desenvolvam a ciência nacional. Então, eles têm uma preocupação muito forte com o desenvolvimento interno, com a construção
da tecnologia, com a construção da indústria chinesas, sem dar espaço para empresas internacionais. E na defesa, isso também fica evidente. Eles têm construção de armamento bastante poderosa. Só que a defesa ela não representa parte expressiva do PIB chinês. Como a gente tem nos Estados Unidos, que a defesa é uma parte gigantesca do PIB dos Estados Unidos, na China, a defesa ela é uma quantidade muito pequena uma porcentagem muito pequena do PIB é destinada à defesa. Porque eles pensam a diplomacia como uma ferramenta de conseguir melhorias para o povo chinês, de conseguir melhorias para as empresas. Então eles enxergam a guerra como um problema. A guerra ela não melhora as condições de vida das pessoas, ela não traz desenvolvimento humano, ela só traz crise, ela traz muitos problemas e ela não traz soluções tão grandes. Então eles evitam ao máximo entrar em confrontos armados. Tanto que só nos últimos anos que a China vem se impondo mais diplomaticamente, vem batendo de frente com os Estados Unidos e vem aumentando essa tensão com os Estados Unidos. E o desenvolvimento tecnológico da defesa, ele é tão grande que a China, em 1950, ela se tornou a República Popular da China. Em 1964, ela já tinha arma nuclear, ela já tinha toda uma construção de defesa muito forte que os Estados Unidos e a União Soviética demoraram anos para criar. A China criou em 15, 20 anos a mesma quantidade de tecnologia. E isso se dá ao ponto que eu vou colocar mais para frente das zonas econômicas especiais. Mas antes disso, a forma de propriedade na China ela é a definidora da construção do socialismo. Então, e ela também é um dos pontos através dos quais as pessoas ficam meio em dúvida se a China é socialista ou se a China é capitalista, porque ela tem propriedade social e propriedade privada. Porque se a gente for pensar que no socialismo e no comunismo a ideia é acabar com a propriedade privada dos meios de produção, pensar um país que tem um misto das duas, mesmo que na transição socialista, é meio estranho. Se a gente pensar que o Lenin, lá com a NEP, com as primeiras reformas depois da Revolução, ele botou fim na propriedade privada, estatizou tudo, é meio estranho pensar como que a China se mantém com essa dualidade. Mas dentro dos planos do partido, isso faz sentido. Por quê? A maior parte da propriedade no país é social. A terra, ela sofreu reforma agrária, então toda a terra é propriedade social. Então a terra é de todo mundo, só que ela é controlada pelo Estado. Então a terra, ela é gerida autonomamente por cooperativas. E essas cooperativas, elas são de pessoas que moram naquela terra, que trabalham naquela terra, e essas pessoas decidem o destino da plantação, decidem o destino do uso daquele espaço, e elas decidem também o que vai ser plantado, para quem que vai ser vendido. E as únicas questões colocadas pelo partido são parte da produção tem que ser vendida para o governo, obrigatoriamente por um preço abaixo do mercado, e o resto todo da produção ele é livre para essa cooperativa fazer o que quiser com ele. Então eles podem vender para o Estado pelo preço de mercado, eles podem vender para a empresa privada, eles podem exportar, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas uma parte pequena é vendida para os estoques estatais, porque esses estoques eles existem até hoje. E a ideia é controlar a inflação e controlar a especulação. Eles mantêm sempre
a estabilidade econômica, a estabilidade produtiva, para não gerar anarquia de produção, não gerar instabilidade econômica que vá dar problema para o planejamento. No caso das empresas, boa parte delas é de propriedade social. Se não me engano, cerca de 25 a 30% das empresas são estatais. Disso, outras 50% são de empresas mistas de capital de Estado e privada. E o resto, os outros 25%, são de empresas privadas. Então, praticamente 75% das empresas são do Estado. E isso significa uma orientação dessas empresas para os trabalhadores. Então, elas são geridas pelos funcionários, elas são o lucro que elas geram é utilizado no desenvolvimento da própria tecnologia dessa empresa, no desenvolvimento produtivo da própria empresa. As condições de vida dos trabalhadores, elas são muito boas. Eles vivem praticamente em pleno emprego, a taxa de desemprego é de cerca de 1 a 3%, então é praticamente pleno emprego, com altos salários, com condições de vida excelentes. Então essas empresas estatais, elas são geridas pelos trabalhadores. E as empresas de capital misto, elas são também em parte geridas pelos trabalhadores, porque toda a parte estatal é gerida pelos trabalhadores, só que toda empresa tem representantes do Partido Comunista e representantes do Estado. Então, toda empresa na China, ela é obrigada a atender a legislação trabalhista, a legislação comercial, a todo tipo de legislação que rege essas empresas. E, então, não é como nos países capitalistas que se o lobby daquela empresa for bom, ela consegue sonegar determinado imposto, ela consegue fazer o funcionário trabalhar hora extra sem pagar mais. Então, lá essas leis elas são extremamente fiscalizadas. E lá os trabalhadores eles têm liberdade para saírem das empresas. As empresas podem demitir esses funcionários, mas desde que essa legislação seja sempre cumprida, e ela dificilmente não é, porque tem sempre representantes do Estado e do partido que estão ali para garantir isso. E isso chega a um ponto em que, quando alguém decide se filiar ao partido, várias portas do mundo privado se fecham para essa pessoa. Então, quem é do partido não pode ser gerente de uma empresa, não pode ser diretor de uma empresa privada, não pode fazer parte do segmento que busca o lucro da empresa, porque é preciso que o representante do partido ele esteja comprometido com a classe trabalhadora. Então, ele tem que estar comprometido em fazer as leis serem cumpridas, em fazer a produção ser gerida pelos trabalhadores. E se ele estiver no mesmo papel do diretor, do CEO, cuja função é fazer a empresa lucrar, esses dois interesses vão entrar em conflito e o lado da legislação não vai ser aplicado corretamente. Então, as empresas elas são controladas com bastante força pelo governo. E essa relação entre social e privado, ela fica bastante evidente nas zonas econômicas especiais, que são as cidades como Taiwan, Hong Kong, essas cidades que têm uma abertura econômica, têm uma liberdade de lidar com outros países, de ter empresas privadas, de ter até dinheiro diferente. Então, essas zonas,
elas são laboratórios de planejamento econômico. Tudo que o governo quer implementar no país, primeiro eles testam nessas zonas. Então, mudanças no planejamento, mudanças na questão da produção, da legislação, primeiro elas acontecem nessas cidades, e se elas dão certo, aí elas são implementadas no resto do país. E durante muito tempo, todo investimento estrangeiro ele ficou restrito a essas zonas. Por quê? A ideia era que as empresas nacionais elas fossem capazes de competir com as estrangeiras. Então, a economia do país como um todo, ela ficou fechada por muitos anos, até os anos 2000, ela foi completamente fechada do mundo exterior. As empresas elas não comercializavam com outras empresas, não tinha investimento estrangeiro, não tinha entrada de empresas estrangeiras, tudo ficava localizado nessas zonas econômicas especiais. Porque assim, toda a estabilidade, toda a orientação da produção interna, ela se mantinha e ela se mantinha focada no povo. Enquanto essas empresas ainda estavam se desenvolvendo, criando sua tecnologia, estavam se apropriando do desenvolvimento da ciência. E isso é bastante interessante, porque a legislação de implantação de empresas internacionais na China, ela é muito interessante, porque todo investimento internacional que acontece na China, né, principalmente nessas zonas econômicas, e agora, aos poucos, isso está acontecendo no conjunto do país, todo investimento estrangeiro, ele precisa que a tecnologia fique na China, então não dá para você só ter a sua empresa e ir lá, usar a tecnologia que você tem para produzir lá e levar a tecnologia embora. Toda a tecnologia que entrar para ser produzida na China, ela vai ficar na China. Então, as empresas nacionais elas vão poder usar essa tecnologia, essas patentes, elas vão ser liberadas para o Estado chinês usar. Então, por exemplo, a tecnologia de smartphones, todos que são produzidos na China, essa tecnologia ela fica na China. Então, isso faz com que, por exemplo, a Xiaomi, ela não precise produzir um celular, desenvolver toda a tecnologia de um celular a partir do zero para chegar no nível da Samsung e da Apple. Ela parte do mesmo nível tecnológico que a empresa estrangeira levou para ser produzido lá. Isso faz com que todo o trabalho de produção dessa tecnologia ele seja cortado em muito tempo, em muito esforço, porque eles já partem do mesmo lugar. E isso faz com que a tecnologia chinesa ela consiga bater de frente e muitas vezes superar a tecnologia internacional, porque ela não precisou ter todas as tentativas e erros, não precisou passar por vários estágios problemáticos que a tecnologia internacional já passou, e ela consegue desenvolver a partir do estado de coisas que chega lá. E além disso, essas empresas elas precisam, todo investimento internacional, ele só pode ser feito a empresas estatais ou mistas. Ele não pode ser feito a empresas privadas. Porque assim, ele vai ser controlado em parte pelo Estado chinês e pelo Partido Comunista. Porque assim, se impede que as empresas privadas ganham muita força. Se impede que a legislação ela não seja cumprida com tanta rigidez quanto ela é nas empresas estatais e mistas. Então, todos esses investimentos internacionais, eles passam por essas regras. Eles precisam atender às exigências chinesas para acontecer lá. E mesmo com isso,
continua sendo lucrativo investir na China. E isso mostra que aqueles vários mitos em torno da China, eles não são tão verdadeiros, como é barato produzir lá porque lá tem mão de obra quase escrava, as pessoas não ganham salário, as criancinhas trabalhando, montando iPhone na fábrica da Foxconn estão sendo super exploradas. Isso não é uma realidade. A realidade é de um pleno emprego com altos salários, alta qualidade de vida e mesmo assim um custo barato de investimento e de produção. E essa característica chinesa, ela se espalha até pela expansão das empresas chinesas pelo mundo. Por exemplo, a Huawei, ela existe no Brasil, ela existe nos Estados Unidos, na Europa, ela está guiando a construção do 5G. E isso pode parecer como um imperialismo, isso pode parecer como uma tentativa de a China tomar o controle dos países e ter esse tipo de coisa, só que, na verdade, o desenvolvimento que eles fazem em outros países, eles são bastante planejados e eles têm uma postura de desenvolvimento desses países. E isso é principalmente com países africanos. A China investe pesadamente em infraestrutura, investe pesadamente em construção de empresas, em desenvolvimento de mais de 40 países africanos que eles têm parceria, para desenvolver a qualidade de vida e desenvolver as forças produtivas desses países. Então, isso eu vou colocar para vocês um texto no programa falando sobre esse imperialismo, que os Estados Unidos tentam mostrar esse imperialismo como essa expansão como imperialismo, só que a China chegar num país e investir na construção de uma ponte que não liga nenhum tipo de força produtiva chinesa ou que tem alguma relação com a China, isso não parece ser lucrativo. Só que o intuito não é ser estritamente lucrativo, é desenvolver essas parcerias comerciais para que esses países atinjam um patamar de se libertarem dessa dependência e de conseguirem caminhar sozinhos. Então, no contexto internacional, a China tem essa postura de trabalhar com o desenvolvimento das forças produtivas dos países. Só que um problema disso é que, por eles terem essa facilidade em trabalhar com a burguesia interna, em trabalhar com o lado capitalista das coisas, essa peculiaridade ela é um pouco problemática, porque, por exemplo, a China só começou a cortar relações com o Brasil, de certa forma, quando o governo brasileiro fez piada xenofóbica, se mostrou como um aspecto preconceituoso com a China. Então, eles não entendem, eles não pensam no viés ideológico dos partidos, dos governos com os quais eles lidam. Eles não param para analisar se é um partido de esquerda, se é um partido de extrema-direita. Eles não têm muito problema com o aspecto político do partido que controla o país em que eles estão investindo. E isso é problemático, porque isso pode gerar o desenvolvimento de infraestrutura, que é uma parceria chinesa com uma ditadura de extrema-direita, e os ganhos eleitorais, os ganhos na cultura política,
eles são feitos para essa ditadura, para esse tipo de governo, e isso não ajuda na construção do socialismo naquele país. Então, tem esse problema de eles não ligarem muito pro lado ideológico de com quem com quem eles estão trabalhando. E esse é um dos grandes problemas da China hoje, que é eles não terem tanto problema com a cor dos partidos, sendo que internamente eles também não. Eles dizem não ter problemas com a cor dos partidos que governam a China, desde que seja justo para o povo chinês. Mas a Assembleia Nacional do Povo, ela é formada por 8 partidos, inclusive o Kuomintang, o Partido Nacionalista, só que a palavra final ela sempre fica para o Partido Comunista. Então, internacionalmente, aparentemente, eles não têm uma postura muito politicamente definida, mas internamente eles têm. Então é um pouco daquela construção do Stalin que a gente viu, que é de primeiro desenvolver a questão nacional para depois pensar em desenvolver o socialismo para fora. Então é um processo de primeiro focar na construção da China unificada, da República, para depois se abrir para o mundo e ir atrás de outras relações. Então, por enquanto, isso não está se mostrando tão ideologicamente focado. Alguém quer colocar alguma coisa? Alô? Oi. Não, então, só sobre essa questão da China não se importar, por assim dizer, com a ideologia dos países os quais eles negociam, acho que isso dá um bom debate, né? Porque, na verdade, na minha visão, eles estão certos de fazer isso, né? Porque se por algum acaso, assim, a China começasse a tentar impor comunismo nos países os quais eles negociam, aí sim a gente poderia talvez falar de um imperialismo chinês, Sim. né? Mas como eles só buscam negociações justas, acho que a única exigência da China realmente assim para negociar com o país é que o país reconheça que Hong Kong e Taiwan são territórios chineses, Sim. né? É uma das únicas. Enfim, então a gente pode falar que, bom, para além da ideologia, tá a comida na mesa, tá as condições materiais se desenvolvendo. Então, mesmo que a curto prazo você fale que o desenvolvimento trazido pela China pode favorecer um, um governo de extrema direita, a médio e longo prazo isso vai desenvolver as forças produtivas do país para que eles possam criar as condições para que por eles mesmos eles possam talvez a classe trabalhadora possa talvez se desenvolver de forma autônoma, né, com soberania. Então eu acho que isso é um ponto positivo no sentido de dizer que a China não é imperialista, né, que esse negócio de imperialismo chinês é uma grande bobagem. Sim. E a gente. E é isso. Não, só também sobre a questão, a China é ou não socialista, né? Uhum. Ou a China regrediu ao capitalismo, né? Eu vou deixar só um texto aqui no chat, quem quiser se interessar, um artigo do Domênico Losurdo sobre a China, que é ótimo. Inclusive, leiam Domênico Losurdo, né? E mandei aí. É isso. Bom, essa questão que você colocou desse desenvolvimento a longo prazo, ela é uma continuação dessa ideia do país moderadamente próspero. Então, eles. Essa visão de mundo mais alongada, né? Esse pensamento
a médio e longo prazo de desenvolver essa força produtiva, de desenvolver essas relações e até mesmo talvez de fazer como eles fizeram lá durante a Guerra Civil, de construir uma imagem positiva da China internacionalmente para talvez criar uma ideia de positividade, assim, de esse país está ajudando a gente a melhorar a nossa condição de vida, então talvez isso não seja ruim, talvez isso seja uma alternativa para a gente também, né? A China tem noção de que o tempo existe, né? É, Essa que é a grande questão. Eles fizeram um projeto 50 anos atrás, fizeram um projeto para 100 anos e eles estão cumprindo todas as etapas no prazo ou antes, né? sim. É um projeto de 100 anos, assim. Tipo, você pensa, porra, pensar um projeto trimestral já é uma loucura, assim. Tá ligado? É, Um projeto de 100 anos. então, e é nessa chave que é extremamente importante a campanha anti-China que os Estados Unidos fazem de atacar a imagem da China, de apoiar o separatismo de Hong Kong, de apoiar as manifestações a tal da Revolução Colorida, lá, aquela patifaria toda, porque nesse movimento dessas relações internacionais de ajuda, de desenvolvimento das forças produtivas, de construção de boas relações, de não usar a força, de usar sempre o diálogo, de usar sempre as transações comerciais, para os Estados Unidos, que são o extremo oposto disso, é fundamental criar essa construção anti-China. Então, como a gente teve logo no comecinho da pandemia, lá, toda aquela história do médico que falou, tem um vírus à solta aí que vai matar um monte de gente e tal, e a propaganda ocidental era de que o partido silenciou o cara, sumiu o cara, para não deixar essa informação vazar, não, não mostrar na teoria da conspiração, essa arma biológica que falhou. Então, tem um monte de coisas desse tipo, assim, dessas teorias da conspiração, dessas ideias que são usadas para atacar o país, são usadas para tentar minar essa imagem positiva que eles estão construindo para eles mesmos. E, e isso é relativamente fácil de fazer no Ocidente, porque se com a Rússia já era muito fácil de fazer, com a China, que as pessoas conhecem menos ainda, é muito mais fácil de fazer, porque a gente não tem base para analisar a realidade chinesa, a gente não tem base para pensar a construção de um país na Ásia, para pensar a construção de um país que não tem matriz cristã, que não tem ideais greco-romanos, então burgueses, então isso fica muito mais fácil de construir. Então a gente precisa sempre ficar atento a essa propaganda anti-chinesa, essa propaganda anticomunista, porque a gente tem dois lados. Um lado que está tentando atacar um país que está se tornando a grande potência mundial, e o país que está se tornando a grande potência mundial, que está construindo uma imagem positiva e uma imagem que não é mentirosa, porque eles não estão tentando mostrar que eles estão levando democracia para as pessoas ou combatendo terrorismo. Eles estão só investindo em vários países e desenvolvendo a tecnologia daqueles países. Eles só estão fazendo parcerias comerciais e negociando. Então, a gente precisa sempre ficar atento a essas duas questões. Né? Bom, agora para concluir aqui, e aí depois abrir se vocês tiverem mais perguntas, mais questionamentos, mais pontos. As condições materiais da China, elas eram descentralização territorial e administrativa, ela era um território baseado em economia local,
sem ideário burguês moderno espalhado pela população. Então, as especificidades chinesas, elas foram os pilares da construção do partido. Tanto que, como eu falei da ideia do Mao Tse-tung lá das pessoas serem como uma folha em branco, ela está baseada nisso. Então é um território gigantesco que tem um monte de gente, mas não é um país centralizado, não é um Estado nacional, não passou por uma revolução burguesa, não passou por uma revolução industrial. Eles estão no meio do século XX, vivendo em condições de vida que a Europa teve até o século XIX, até o século XVIII, que a Rússia teve até o finalzinho do século XIX. Então eles estão em 1930 com condições de vida que os países do centro do capitalismo já não veem há muito tempo. Então, para o Mao Tse-tung e para o partido, essas condições elas são um problema enorme, porque eles enxergam isso como um atraso gigantesco na marcha do desenvolvimento chinês. Eles precisam, em pouquíssimo tempo, partir desse país que está nos moldes parecidos com a Idade Média, entre muitas aspas, assim, um país que está extremamente pobre, extremamente afetado pelo imperialismo, pelo colonialismo. Eles precisam partir desse atraso gigantesco que eles enxergam para chegar no mesmo nível das grandes potências. E se a gente pensar que eles fizeram um projeto, um plano para 100 anos e já passaram 50 e eles estão batendo de frente com a grande potência mundial, então alguma coisa está dando certo, porque partir dessas condições para chegar na China de hoje é um trabalho gigantesco, é um trabalho extremamente complexo de se fazer. Além disso, a liderança da Revolução Democrática ela deveria ser dos trabalhadores, deveria ser dos operários e dos camponeses. Era imperativo que as pessoas que participassem da construção socialista fossem bem formadas politicamente e atuassem sobre as suas realidades, passando dessa condição extremamente atrasada para a construção do socialismo. Então eu falei várias vezes que na Grande Marcha eles iam passando, iam construindo, iam formando as pessoas politicamente. Na Revolução Cultural eles iam botando fim a essa oposição, mas eles iam construindo, reformando a educação, eles iam construindo escolas do partido, eles iam implementando a política socialista nas escolas que eles iam construindo, porque a China tinha uma defasagem educacional bastante grande. Então eles iam se aproveitando dessa defasagem para construir já diretamente o ideal socialista na cabeça das pessoas. Então eles iam mostrando que esse modo de vida ele era positivo e que eles podiam viver sobre isso. Então é a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, a Europa na transição do feudalismo para o capitalismo. O ideário moderno ele começa a se formar baseado na liberdade individual, baseado na liberdade comercial, no homem como centro de tudo, na razão, na ciência. Então é como se essa construção, ela, no caso chinês, em vez de ser essa construção racionalista moderna, burguesa, iluminista, era uma construção cientificista, socialista e baseada no povo. Então, se na Europa do século XIX fazia sentido para o conjunto da população e para a classe dominante esses ideais, eles conseguiram fundamentar esses ideais profundamente. Na China, eles fizeram um processo parecido
com o socialismo. Eles partiram de entre aspas, um nada para essa construção sem ter uma construção burguesa muito forte, porque ela se limitava à burguesia industrial, ela se limitava a quem estava mais próximo das zonas de influência, quem estava na costa do país. Então, eles foram construindo a partir disso. E para eles era impossível implantar a democracia total logo após a Revolução. E isso é um passo que eu já falei nas duas aulas anteriores. Não dá para a gente querer ter uma democracia burguesa depois da Revolução. Não dá para a gente querer ter uma democracia total logo depois da Revolução. Não dá para imaginar que só porque o governo que estava lá, o Estado que estava lá foi botado abaixo, que magicamente a cabeça de todo mundo mudou e agora todo mundo é socialista, agora todo mundo pensa igual a gente. O Partido Comunista Chinês, ele tem consciência disso. Ele sabe que logo após a Revolução, os lacaios do imperialismo eles ainda estão ali. Ele sabe que a oposição ainda está ali, que as pessoas não se tornaram magicamente socialistas. Ele sabe que precisa fazer todo um trabalho de produção, de firmação dessa consciência popular, de construção dessas novas bases, de mudança na propriedade, de mudança no formato do Estado. Então, e isso vale para todos os casos que a gente vai trabalhar aqui, inclusive para o caso brasileiro. A ideia de ditadura do proletariado, ela, como eu falei lá com o Lenin, ela é necessária depois da Revolução. Porque quando você muda profundamente um regime, você precisa recriar as bases, você precisa minar todas as bases capitalistas, todas as bases de ideário burguês para construir as novas. Então não dá para simplesmente trocar e no mesmo momento abrir para todo mundo participar, para todo mundo opinar, porque aqueles que eram poderosos antes, eles vão continuar tendo esse prestígio social, esse prestígio político que vai fazer com que a revolução ela tenha muitos problemas em se estabelecer e até mesmo ocorra um retorno a essas condições anteriores. Então, não dá para ter uma democracia total logo após. Então, uma questão que é bastante trabalhada em volta da China é se a China tem participação popular, se as pessoas efetivamente fazem parte do dia a dia do governo, se elas deliberam sobre as decisões, se elas participam da construção do país. E é uma questão que ela é muito complexa e ainda não tem um consenso sobre isso, porque está nessa chave. Não dá para ter uma democracia totalmente plena enquanto existe imperialismo, enquanto existem interesses contrários bastante fortes, enquanto as principais potências do mundo são capitalistas, têm interesse em colonizar o terceiro mundo, têm interesse em subjugar todo mundo. Não dá para ter uma abertura tão grande assim para ter espaço para essas pessoas. O exemplo disso é a Coreia do Norte. Ela não dá abertura para a Coreia do Sul, ela não dá abertura para oposição muito grande. É claro que tem toda aquela propaganda anti-coreana também de todo mundo tem que ter o corte de cabelo do Kim Jong-un, todo mundo tem que usar determinados tecidos e tudo. Mas não chega nesse ponto, mas esse fechamento, esse regime ditatorial, ele tem um sentido. E ele tem um sentido repressivo contra uma classe que, antes da ascensão desse Estado ao poder, essa classe
ela mesma oprimia as pessoas. Então, é uma ditadura que ela tem uma função bastante diferente das ditaduras latino-americanas, das ditaduras do leste europeu. Então, tem essa questão de manter a revolução encaminhada sem permitir esse tipo de tropeços que a democracia total ela deixaria. E também a democracia que vai ser construída depois, ela não é em nada parecida com a democracia burguesa. Não tem essa ideia de partidos através de lobbies, não tem essa representatividade bastante frágil que a gente tem de as pessoas só aparecem em ano eleitoral e a população não tem participação nenhuma nisso. A democracia pretendida a partir de uma revolução socialista é uma democracia que englobe todo o povo, que tenha estruturas parecidas com os sovietes, que as pessoas participem ativamente, só que isso demanda um tempo, demanda toda uma mudança da cultura política que demora muito tempo para ser criada. E a China tem noção de que esse tempo ele não é coisa de 5, 10 anos, ele é uma longa duração. A gente precisa ter várias rupturas históricas que levem para esse novo estado de coisas. Então, para fechar, para que a construção socialista tivesse ampla aceitação e pudesse acontecer, eles precisaram permitir que a burguesia tivesse acesso ao mercado. O partido entendia que certa liberdade era benéfica para o desenvolvimento das forças produtivas. Mas o poder político ele não sai das mãos dos comunistas desde 1949, quando a República foi fundada. Então, eles sabem que é preciso ter uma certa liberdade para as empresas, para a iniciativa privada, porque isso gera desenvolvimento das forças produtivas. Mas, de forma alguma, eles dão poder político para essas classes. De forma alguma, eles dão total liberdade. De forma alguma, eles permitem a especulação desenfreada. Eles sabem usar o que o capitalismo tem de melhor para desenvolver o socialismo. Eles sabem pegar o desenvolvimento tecnológico e científico e usar ele de uma forma diferente, de uma forma que seja voltado para as pessoas. Eles têm noção de que não basta o desenvolvimento produtivo desenfreado se não tiver uma preocupação social em torno disso. Eles têm noção de que não dá para você simplesmente botar fim às classes, acabar com a estrutura de diferenciar as pessoas, porque isso é uma construção social, assim como o mercado é uma construção social que ela é anterior ao capitalismo. Então as pessoas elas se dividem em grupos diferentes antes do capitalismo. Então não dá para simplesmente botar um fim nisso. O que dá para fazer é reorientar isso, modificar o caráter opressor, o caráter explorador disso. É falar, bom, a gente tem dentro do país uma classe burguesa, uma classe camponesa que tem condições de desenvolver a agricultura melhor do que os simples lavradores. E a gente não tem como a gente transformar todo mundo em lavrador, todo mundo em operário. A gente sempre vai ter essa divisão em alguns grupos. O importante é não deixar que esses grupos tenham uma hierarquia. Não dá para deixar que esses grupos se sobreponham uns aos outros. Não dá para deixar que alguns desses grupos tomem o poder. Então, eles têm noção de que toda a construção histórica, social e cultural do país, ela não vai sumir de uma hora para outra, e ela não precisa necessariamente sumir, ela só precisa adquirir um caráter diferente, ela precisa ter uma orientação diferente, uma função diferente na dinâmica dessa sociedade.
Então é isso. O livro do Engels ali, ele não devia estar ali, mas também faz sentido dentro disso aqui. Bom, por hoje é isso. Alguma dúvida, alguma polêmica? Acho que tá tranquilo então da minha parte aqui. Aqui também. Tô de boas. Bom, então tudo certo na